Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Adinaldo. Hoje vamos de regras de derivação. O cálculo, um dos assuntos mais importantes é o estudo de derivadas. Nesse vídeo nós vamos ver aqui algumas das regras de derivação mais usadas. A primeira regra de derivação é a derivada da função constante. Se f de x for uma função constante, então a derivada dessa função constante vai ser sempre igual a zero. Por exemplo, nós temos aqui a função f de x igual a 5. A derivada de f de x é igual a zero. Poderíamos ter aqui um outro exemplo. Digamos que f de x é igual a 2025. A derivada de f de x é igual à derivada de 2025. Como 2025 é uma constante, a derivada de 2025 vai ser igual a zero. Então, sempre que você tiver uma função constante, a derivada dessa função vai ser igual a zero. A segunda regra, f de x é igual a x elevado a n, ou seja, f de x é uma potência, de base x, onde n é um número natural. Mas a gente vai ver que não necessariamente precisa ser natural, n pode ser um número qualquer. Tá? Então, se você tem x elevado a n, a derivada da f de x desce o expoente n e fica x elevado a n menos 1. Por exemplo, na função f de x igual a x elevado à quinta potência, então nós temos que f de x é igual a x elevado à quinta potência, ou seja, o n é 5. Então, quando a gente vai derivar uma função desse tipo, o que acontece? Desce o expoente, que é 5, diminui uma unidade aqui no expoente. Então, vai diminuir uma unidade no expoente. Então, 5 vai ficar 5 menos 1. Por isso que aqui vai ficar 5x elevado à quarta potência. Se f de x é igual a x, é como se a gente tivesse x igual a x elevado a 1. Então, a derivada da f de x vai ser x elevado a 1 menos 1, x elevado a 0, que é igual a 1. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é sempre igual a 1. E você pode concluir daqui que sempre que você tiver x, a derivada de x vai ser igual a 1. E se for x elevado a qualquer expoente, digamos x elevado a 7, desce o expoente 7, quando você vai derivar, e diminui a unidade no expoente 7 menos 1. Então, a derivada de x elevado a 7 é 7x elevado à sexta potência, elevado ao expoente 6. Se nós tivermos duas funções deriváveis no intervalo i, então f e g, no caso, a derivada da soma ou da diferença é a soma ou a diferença das derivadas. Por exemplo, aqui nós temos a derivada de x elevado a 5, nós temos a função f de x igual a x elevado a 5 menos x mais 7. Então, a derivada vai ser a derivada de x elevado a 5 menos a derivada de x mais a derivada de 7. A derivada de x elevado a 5 usa essa segunda regra, que é a regra do expoente. Desce o 5, diminui a unidade no expoente. Então, 5x elevado à quarta potência. A derivada de x, quando nós formos calcular a derivada de x, é sempre igual a 1. E a derivada de 7 é uma constante, a derivada vai ser igual a zero. Logo, a derivada de x à quinta menos x mais 7 vai ser 5x à quarta menos 1. E se f de x é igual a 2 elevado a x mais x elevado a 3, para essa daqui tem uma regrazinha que nós vamos falar posteriormente, que é a derivada de uma expressão do tipo
a elevado a x, né? A elevado a x. A derivada de uma expressão do tipo, veja que aqui a base é um número e o expoente aqui é x. Então isso aqui vai ser o próprio a elevado a x vezes ln de a. Por isso que aqui a derivada, na derivada de 2 elevado a x, aqui ó, 2 elevado a x, a derivada é 2 elevado a x ln de 2. E a derivada de x elevado a 3, usa-se a regra do expoente. Desce o expoente que é 3, diminui uma unidade. Já na derivada do produto, né, nós temos o produto entre duas funções, no intervalo onde essas duas funções são deriváveis. Então, a derivada do produto f vezes g' de x, vezes g de x, né, a derivada desse produto, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, aqui no exemplo, 3 elevado a x vezes 5x elevado a 5, a primeira função é 3 elevado a x, a segunda função é x elevado a 5. Então, quando nós vamos derivar isso aqui, vai ficar a derivada da primeira vezes a segunda, ou seja, a derivada de 3 elevado a x vezes x elevado a 5, mais a primeira, que é 3 elevado a x, vezes a derivada da segunda, que é a derivada de x elevado a 5. Nesse caso, a derivada de 3 elevado a x usa a regra da derivada da função desse tipo, né? De a elevado a x, que é a elevado a x ln de a. Então, 3 elevado a x ln de 3, vezes x à quinta. Mais a primeira, que é 3 elevado a x, vezes a derivada de x à quinta, que desce o expoente, que é 5, diminui uma unidade lá no expoente. Então, fica 5x elevado a quarta. Então, a derivada da função 3 elevado a x vezes x elevado a 5 é 3 elevado a x ln de 3 vezes x elevado a 5, mais 3 elevado a x vezes 5x elevado à quarta potência. Nesse caso aqui nós temos duas funções no item B, no exemplo B aqui. A função é c vezes 5x à quinta, né? C vezes x à quinta, onde esse c é uma constante qualquer. Então a derivada, usando a regra do produto, ficaria a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Como o c é uma constante, a derivada de c é 0, vezes a segunda, que é x à quinta, mais c vezes 5x elevado à quarta potência, que é a derivada de x à quinta, não é? Então, no caso aqui, vai ficar c vezes 5x à quarta. Daqui a gente pode tirar uma nova relação, né? Que se você tem a derivada de uma função, a derivada da expressão c vezes f de x, ou seja, c vezes uma constante vezes uma função, isso aqui vai ser a constante vezes a derivada da função. Por exemplo, se eu quero derivar a função 5x elevado a 3, então para derivar isso aqui, o que é que a gente faz? 5 vezes a derivada de x elevado a 3. Então, 5 vezes a derivada de x elevado a 3. Desce o 3, diminui uma unidade no expoente. Então, 15x elevado ao quadrado. Nós vamos aplicar essa regrazinha, essa nova relação aqui no item C. Então, a função f de x é 3x ao quadrado menos 2x mais 4. Então, a derivada dessa função vai ser a derivada 3 vezes a derivada de x ao quadrado, menos 2 vezes a derivada de x, mais a derivada de 4. 3 vezes a derivada de x ao quadrado é 2x. Desce o 2, diminui a unidade aqui no expoente. Menos 2 vezes a derivada de x, que é 1, mais 0, que é a derivada de 4. Então, a derivada de 3x ao quadrado menos 2x mais 4 é 6x menos 2.
E aqui nós temos 3 vezes 2 elevado a x no item D. Então aqui a derivada vai ser 3 vezes a derivada de 2 elevado a x. Então vai ficar 3 vezes a derivada de 2 elevado a x é 2 elevado a x ln de 2. Então sempre que tivermos uma constante que multiplica uma função, a derivada dessa expressão vai ser a constante que multiplica a derivada dessa função. Vamos agora à regra da derivada do quociente, né? Ou seja, a divisão entre duas funções, nesse caso, evidentemente, considerando sempre que esse denominador é diferente de zero. Então, a derivada do quociente f sobre g de x é igual a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira que multiplica a derivada da segunda sobre a derivada da segunda ao quadrado. No item A, nós temos aqui 3 elevado a x sobre x à quinta, onde a primeira agora é de cima e a segunda é aqui a função que está no denominador. Então, a derivada da primeira, que é 3 elevado a x, vezes x à quinta, que é a segunda, menos 3 elevado a x, que é a primeira, vezes a derivada de x à quinta, sobre o quadrado da segunda, que é x à quinta elevado ao quadrado. A derivada de 3 elevado a x é 3 elevado a x ln de 3 vezes x à quinta. Então, aqui a gente deriva só a primeira função, menos a primeira agora vezes a derivada de x à quinta. A derivada de x à quinta é 5x à quarta, sobre x ao quadrado, potência de potência, multiplica-se os expoentes. Então, a derivada de 3 elevado a x sobre x à quinta é 3 elevado a x ln de 3 vezes x à quinta, menos 3 elevado a x vezes 5x à quarta sobre x elevado à décima potência. Aqui daria para a gente colocar x à quarta em evidência, mas vamos focar apenas na questão das derivadas por enquanto. No item B nós temos a derivada de x elevado a menos 5. A gente pode fazer esta usando a regra do quociente, né? Que vai ficar 1 sobre x à quinta. Então, a primeira vai x elevado a menos 5, né? Então, é 1 sobre x à quinta, onde a primeira agora é uma constante e a segunda é x elevado à quinta potência. Usando a regra do quociente, a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. No denominador aqui não tem derivada não, é apenas elevar ao quadrado. A derivada da primeira vezes a segunda, a derivada de 1 é zero, já que 1 é uma constante, 0 vezes x à quinta vai ser 0, menos 1, que é a primeira função aqui, vezes a derivada de x à quinta. A derivada de x à quinta é 5x à quarta. Então, vamos ficar com menos 5x à quarta. E aqui no denominador, x à quinta ao quadrado, x elevado à décima potência. De modo que nós vamos ficar aqui com 5x à quarta sobre x elevado à décima. Usando a regra da potência, na divisão de potência, x à quarta dividido por x elevado à décima potência, mantém-se a base e subtrai os expoentes. Então, ficar com x elevado a menos 6. Então, o resultado aqui vai ficar menos 5x elevado a menos 6. A regra lá essa regrazinha, ó, de x elevado a n, quando o f de x é igual a x elevado a n, ela é aplicável também se n for inteiro. Então, nesse caso aqui, para essa expressão aqui, f de x igual a x elevado a menos 5, ficaria mais fácil usando essa regrazinha, né? Quando você vai derivar aqui a derivada de x à quinta,
de x elevado a menos 5, melhor dizendo, como é que a gente aplica a regra? Desce o expoente, que é menos 5, x elevado a menos 5 diminui uma unidade no expoente. Então aqui vamos ficar com menos 5, x elevado a menos 5 menos 1, menos 6. Aqui nós temos aqui algumas derivadas, resultados aqui, uma tabelinha de derivadas que é importante quando se trata das derivadas das funções trigonométricas. A derivada da função seno é o cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada da tangente secante ao quadrado, a derivada da cotangente menos cossecante ao quadrado, a derivada da secante é secante vezes tangente, e a derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. No exemplo a seguir, nós vamos usar também essas relações, as anteriores e mais essas aqui, né? No item A, no exemplo A, nós temos a derivada da função é x ao quadrado vezes o seno de x. Então nós temos o quê? Uma multiplicação, né? Uma multiplicação. A derivada de x ao quadrado vezes o seno de x. Nesse caso aqui, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, no caso, nós vamos ficar fazendo aqui de uma maneira mais detalhada, né? Nós ficaríamos com a derivada de x ao quadrado, que é 2x, vezes a segunda, que é o seno de x, mais a primeira, que é x ao quadrado, vezes a derivada da segunda, onde a segunda, no caso aqui agora, é o seno de x. E a derivada do seno é o cosseno de x. Nesse outro caso aqui, nós temos que a função é 2 elevado a x, 2 elevado a x é dividido sobre o cosseno de x. Então vai ficar a derivada da primeira, né, usando a regra agora do quociente, né? Que aí no caso nós vamos ficar com o quê? Usando a regra do quociente. Vai ser a derivada de 2 elevado a x vezes o cosseno de x menos 2 elevado a x vezes a derivada do cosseno de x sobre o cosseno de x o cosseno ao quadrado de x. A derivada de 2 elevado a x é 2 elevado a x ln de 2. Repete o cosseno de x. Menos 2 elevado a x vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer é essa relação de sinal. Menos por menos, aqui fica mais. 2 elevado a x vezes o seno de x sobre o cosseno ao quadrado de x. No item C nós temos uma diferença, né? Que é a função é secante de x menos a 4 vezes a tangente de x. Então, para a gente fazer a derivada dessa função daqui, vai ser o quê? É a derivada da secante de x, não seno, secante de x, menos 4 vezes a derivada da tangente de x. A derivada da secante é secante vezes tangente. E a derivada da tangente é secante ao quadrado. No item D, nós temos o seguinte: 4 vezes a cotangente de x. Então, vai ficar 4 vezes, quando a gente vai derivar isso aqui, então, fazendo a derivada, né, a derivada dessa função f de x, ficar com 4 vezes a derivada da cotangente de x. A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado, mais a derivada da cossecante de x. A derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente.
mais a derivada de 7, como 7 é uma constante, a derivada é zero. De modo que a derivada da função 4 vezes a cotangente de x mais a cossecante de x mais 7 é menos 4 vezes a cossecante ao quadrado de x menos cossecante vezes cotangente. E por fim, essas duas regrinhas de derivação, a derivada da função exponencial, que eu já mencionou antes, que é a derivada de a elevado a x. A derivada de a elevado a x é a elevado a x ln de a, e a gente havia feito um exemplo como se você tiver f de x igual a 5 elevado a x. A derivada dessa função, a derivada de 5 elevado a x, é 5 elevado a x ln de 5. Aplicando isso à exponencial, a derivada de e elevado a x é a e elevado a x ln de e. Ln de e nada mais é do que o logaritmo de e na base e. E quando a gente vai calcular dois logaritmos onde as bases são iguais, o resultado desse logaritmo é 1. Então o resultado disso aqui é igual a 1. Então fica e elevado a x vezes 1, que é o próprio e elevado a x. Ou seja, a derivada da função e elevado a x é o próprio e elevado a x. E a derivada da função logarítmica, f de x igual ao logaritmo de x na base a, isso aqui é 1 sobre x ln de a. Certo? Por exemplo, se nós tivéssemos aqui a seguinte expressão, o seguinte exemplo, né? Vamos pensar numa função f de x igual ao logaritmo de x na base 2. A derivada dessa função f de x vai ser o quê? Vai ser 1 sobre x vezes o ln de 2. 1 sobre x vezes o ln de 2 aqui. 2 ficou parecendo mais um 2. De modo que o logaritmo do ln de x é 1 sobre x ln de e. Só que ln de e é 1. Então, a derivada do ln de x é 1 sobre x. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Se você gostou desta aula e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o like, compartilhe e até a próxima. Valeu, pessoal.